Deus. Aleluia. Som. Ei, glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aleluia. Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Glória a Deus. E hoje eu estou parecendo um Rogério Ceni, né? Estou agarrando no gol e estou chutando lá na frente. Fico no som, ligo a máquina para filmar. E glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Segundo Reis, capítulo 5. Amém? Se você pudesse colocar em pé e reverência a palavra de Deus, amém? Diz assim, o título da minha versão é Naamã é curado de lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra no jugo de uma mula, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocaustos nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que de encurvar na casa de Rimom.
quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor teu servo. E ele lhe disse, vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças porque até aqui tu nos tem ajudado. Te pedimos que tu fales conosco agora nesses breves momentos de meditação através desse texto. Que tu me uses segundo o teu propósito, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos que haverão de ouvir essa palavra. E que a tua palavra se cumpra, porque ela diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito dirá às igrejas, ó Pai. Fala conosco poderosamente e abençoa-nos em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar e aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse texto sempre me chama a atenção, e são vários detalhes que me chamam a atenção. Se você está escravo de uma pessoa, se você é privado da sua liberdade, é colocado numa situação de prisão, qual o prazer que você tem de ver aquela pessoa que te aprisiona bem? Quem aqui já viveu uma situação de chantagem? Alguém aqui já viveu uma situação de chantagem na sua vida? Onde você faz uma coisa errada e alguém vê aquilo que você fez e chega e fala assim. Isso acontece muito entre irmãos, né? Com a Duda não vai ter tanto problema assim porque ela é muito pequenininha, né? Mas a Raquel e a Nicole, elas não estão uma faixa de idade muito diferente. Então, de repente, a Raquel faz alguma coisa, a Nicole chega e fala, eu vi, se você não fizer isso, eu vou falar pro pai. E vice-versa. Então a pessoa se vê numa situação de prisão, uma situação de julgo, né? Porque se ela se rebelar, se ela se levantar contra aquela pessoa, contra aquela situação, ela corre um risco muito sério de pagar um preço por isso. E agora eu te pergunto, a pessoa que está, né, nessa situação sente prazer na vida daquela pessoa ou torce que ela se quebre toda? Humanamente falando, o que a pessoa deseja? Que a pessoa se lasque todo, né? Aquela pessoa que te prendeu naquela situação, o teu desejo é que aquela pessoa se lasque mesmo. Está fazendo mal para mim, tomara que receba mal por mal. E a Bíblia nos narra o seguinte, que o povo de Israel foi preso, foi levado em cativeiro, e uma menina foi privada da convivência da sua família, foi privada da convivência do seu povo, foi levada para ser escrava e serva ali na terra onde esse homem vivia. O coração dela podia ficar magoado, podia ficar amargurado, falar, caramba, eu fui tirado do meu convívio, fui tirado do lugar onde eu vivia, fui tirado no meio da minha parentela, agora eu estou aqui como escrava. Para que eu tenho que falar que esse homem pode ser curado lá na terra onde eu nasci? Mas no coração dela existia um coração bom, existia um sentimento bom. Provavelmente esse homem, Naamã, ele era um bom senhor. Ele cuidava dos seus escravos com carinho. Possivelmente ele não chicoteava, possivelmente ele não maltratava, e isso gerou algo no coração daquela menina. E ela olhando a situação daquele homem, cheio de feridas, com lepra, porque em Israel era diferente das outras terras. Em Israel, quando a pessoa tinha uma lepra, ela era tirada do convívio, ela era isolada. Mas aqui a gente vê que esse homem, mesmo tendo o problema da lepra na sua carne, ele ainda continuava em convívio com as pessoas, e ele ainda continuava servindo ao rei. A Bíblia fala que ele entrava no templo dos deuses deles, e o rei se apoiava nele. Então ele não foi rejeitado, não foi marginalizado, ele ainda estava lá no convívio aquelas pessoas todas. E aquela menina olha a situação e vê que o seu senhor, que esse homem chamado Naamã, tinha gasto muito dinheiro, tinha procurado todos os recursos e não conseguiu resolver a situação. Mas algo no coração daquela menina levou a pensar que na terra onde ela nasceu, de onde ela foi tirada, existia um Deus que era poderoso para mudar uma situação. Que existia um Deus que poderia curar a vida daquele homem. E eu quero declarar que existe um Deus que pode te visitar e mudar a história da tua vida. Aí aquela menina olha a situação da mãe e fala, se o meu Senhor estivesse na minha terra, lá existe um homem, um profeta, um homem santo de Deus que poderia curá-lo.
E quando aquela notícia chega ao coração do rei, chega aos ouvidos do rei, o rei é compungido a enviá-lo. Esse homem era tão importante para o rei, tão influente, que o rei queria o bem dele. E o rei deu cartas e falou: você vai até lá, eu vou te dar cartas e você vai procurar o rei de Israel e você vai ser curado. Porque a menina assim o disse, que lá existe alguém que pode te curar. E aí a gente começa a pensar, muitas são as enfermidades que nos assolam, enfermidades físicas, enfermidades espirituais, enfermidades emocionais. Tantas áreas da nossa vida podem ficar doentes. Às vezes a gente só olha e fala, não, uma enfermidade física, não necessariamente. Eu encontrei com um rapaz da avó, que ele foi da nossa igreja, e desde que eu conheço aquele rapaz, ele tem problemas seríssimos emocionais e psicológicos. E depois de tanto eu falar para ele, procura ajuda médica, vai atrás, busca a Deus, mas também procura o auxílio dos médicos. Ele vive em depressão. Esses dias ele falou que ele tentou se suicidar. Ele pegou uma carona com o irmão para ir para o hospital, na BR a mais de 80 por hora, quis abrir a porta do carro e pular. O irmão dele é pastor, pegou ele pelo colarinho e falou: você é maluco, você tem 2 filhos pequenos para criar, toma vergonha e põe juízo na tua cabeça. Então ele chegou e falou: pastor, agora marcaram um psiquiatra, eu vou lá passar e não sei o que. Eu falei: a primeira coisa de tudo, não pense que você é louco, você está passando por uma situação complexa. Não pense, não deixe o diabo mexer na tua cabeça e dizer que você é louco. Você vai ser tratado e em nome de Jesus vai ficar bom. E quantas vezes eu não te falei para procurar ajuda médica? Ele não quis dar ouvido. Agora ele vai passar por um psiquiatra, provavelmente ele vai dar alguns remédios que vai controlar a ansiedade do seu coração, vai trabalhar. Aí Deus pode talvez até entrar, porque se ele abrir o coração, Deus pode entrar até com milagre. Então muitas vezes a gente olha e fala: não, o problema da doença é física. Não, muitas vezes o problema é psicossomático. Ele começa na mente, começa dentro dos seus pensamentos e reflete na sua carne. Às vezes você não tem um tumor no estômago ou coisa que vai, mas pelo excesso de preocupação começa a doer e a minhoca começa a mexer na tua cabeça e você começa a assumir doenças que você nem tem. Mas esse homem estava doente e existiam pessoas que gostavam dele. Ele era um homem importante, era um homem... Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Ele era um homem influente, um homem importante e era um homem querido. E quando ele chega na terra de Israel, o rei já fica apavorado. Quando ele chega com a carta dizendo: olha, o rei pediu que você me cure. Ele falou: mas o que eu sou? Eu sou Deus para curar alguém? Só que tem um detalhe: ele esqueceu que naquele lugar existia um Deus poderoso para curar. Ele esqueceu, o rei esqueceu que existia um Deus que era poderoso para mudar a situação. Ele esqueceu que existia um Deus que poderia transformar aquela história. E ele entrou em pavor. Ele falou: o rei está procurando uma situação para provocar guerra contra mim. Ele quer destruir a mim, a minha família, o resto do povo que sobrou, porque ele mandou essa carta de afronta. Aí o rei ouviu que o rei de Israel tinha rasgado, o profeta ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as vestes e falado: eu sou Deus. Ele falou: olha, manda ter comigo, porque saberão que aqui existe um homem de Deus. Ainda existem homens de Deus andando por essa terra. Ainda existem homens e mulheres sinceros em Deus que andam por essa terra, que levam a palavra, que levam o Senhor, para que as vidas possam ser alcançadas. E ele falou: traga ele aqui, porque em Israel existe Deus e existe profeta. Quando você chega num determinado nível social, você gosta de ser bajulado. Infelizmente o ser humano é assim. Via de regra, salvo raras exceções, a maior parte das pessoas são assim. Então você atingiu um patamar de reconhecimento, todo mundo tem que te bajular, todo mundo tem que ficar em volta de você, né? Você não foi chamado para servir, você foi chamado para ser servido, né? E aquele homem, ele, apesar de ser um homem bom, um homem de coração bom, que era amigo do seu rei, que teve carinho da sua escrava, da sua serva, mas ele tinha soberba no seu coração. E eu quero declarar uma coisa sobre a tua vida: a soberba muitas vezes impede o agir de Deus na tua vida. Como
você começa a se encher de si mesmo, achar que você é importante, que você é alguma coisa, isso começa a impedir que Deus haja na tua vida. A Bíblia diz o quê? Humilhai-vos perante Deus. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, porque Ele ao seu tempo vos exaltará. Então, se eu tenho ou se eu sou alguma coisa, não é por mérito meu muitas vezes, é pela misericórdia de Deus. E aí Naamã chega lá na frente da casa do profeta. Ele era um homem influente, um homem poderoso, e ele pensou no seu coração: agora todo mundo vai vir aqui, e o profeta vai se inclinar perante mim, e vai fazer reverência, e vai orar ao seu Deus, vai colocar a mão sobre a enfermidade, vai fazer um passe de mágica aqui, vai fazer algo diferente e eu vou ser curado. Isso era o que estava no coração daquele homem. Aí o profeta pega, chama um rapaz e fala: ó, vem cá, fala para aquele homem lá descer no Rio Jordão, se banhar 7 vezes, na 7ª vez ele vai sair curado. O coração de Naamã ficou bravo, porque ele esperava que ia ter um tratamento diferencial, que ia ter algo especial. Mas Deus não olha o que você tem, Deus olha o que você é no teu interior. Não é porque você é mais rico ou menos rico, não é porque você é mais bonito ou mais feio, não é porque você é branco ou negro ou amarelo ou vermelho. Não importa aquilo que você é, não, o que você tem, não importa a tua aparência. O que importa é que Deus vê dentro do coração. Deus não estava se importando que Naamã era uma pessoa importante. Deus não estava se importando porque o mais importante de todos é o próprio Senhor. Deus não estava preocupado em servi-lo porque ele tinha uma influência, porque ele era o homem, o braço direito do rei. Deus estava preocupado com aquilo que existia dentro de Naamã, que era a alma dele que precisava ser salva. E aí Naamã chega, ele fica bravo e fala: poxa vida, eu poderia ter me banhado nos rios lá na nossa terra, que são muito melhores. Agora eu vou descer nesse rio sujo. Eu, Naamã, vou me sujar, vou me sujeitar a descer nesse rio sujo, vou embora para casa. Aí os seus moços chegaram falando: meu pai, se tivesse te pedido uma coisa muito mais difícil, se ele tivesse saído e falado com o Senhor, se ele tivesse saído e se prostrado e falasse qualquer coisa, o Senhor não faria? Naamã falou: faria. Então o que custa fazer isso? Eu quero te dizer que muitas vezes Deus age na simplicidade, exatamente para conflitar tudo aquilo que nós entendemos. Às vezes nós pensamos que Deus tem que agir de uma determinada maneira. Nós pegamos o profeta Elias, que eu amo de paixão a vida de Elias, que era um homem segundo as nossas paixões, como qualquer homem. De repente ele venceu uma luta com mais de 400 profetas, uma ameaça de uma mulher e seu coração tremeu. Ele não orou para que Deus trouxesse o fogo e ali ele fosse justificado e os inimigos fossem destruídos. Ele não poderia orar pela rainha, falar: Senhor, põe a tua mão nessa mulher, tira ela do meu caminho. Mas ele teve medo, o coração dele estremeceu. E aí ele foi para dentro da caverna. E lá dentro da caverna houve raio, houve tremor de terra. Mas ele ouvia e não ouvia a voz de Deus. De repente ele ouviu um vento suave. Ele cobriu o seu rosto e disse: Deus está nesse vento. Às vezes nós achamos que Deus vai fazer um rebuliço, vai descer fogo do céu, vai consumir tudo, e aí Deus vai agir. Não. Às vezes nós achamos que vai fender terra, vai ter um terremoto, vai ser uma coisa assim que vai abalar as estruturas. Não. Às vezes Deus chega na suavidade. No silêncio da madrugada é o momento onde mais Deus gosta de falar conosco. Os momentos onde você está mais solitário, é onde Deus procura ter um encontro contigo para falar com você. Aí vem o profeta e manda um recado, e Naamã chega, para e analisa aquilo que os seus servos disseram. Se não te pedisse para fazer uma grande coisa, você não faria? Por que você não faz uma coisa tão simples? Tenta. A pior derrota é aquela que nós vestimos. Quando nós começamos a declarar: não tem mais jeito, não é que Deus pôs um ponto final, mas muitas vezes eu limito a minha capacidade de ir adiante.
Eu limito aquilo que eu posso alcançar, aquilo que eu posso atingir, aquilo que eu posso fazer. E Naamã desce as águas. Eu fico imaginando a situação desse homem orgulhoso, desse homem que tinha um pouco de soberba no seu coração, vendo todo aquele monte de soldados, aquele monte de gente que seguiu com ele, entrando naquela água suja e falou: ai que vergonha, ai que vergonha, eu, Naamã, tendo que entrar nesse riozinho. Aí ele entra uma vez e mergulha. Aí ele pega, quem sabe pensou no seu coração: eu vou sair dessa água, está fria, não está gostosa, as pessoas estão olhando. Aí ele pensou: vou tentar mais uma. E mergulhou a segunda, e mergulhou a terceira, vencendo as barreiras dentro de si próprio. Muitas barreiras que têm que ser vencidas não são lá fora, são aqui dentro. Muitas dificuldades que surgem, que refletem no nosso dia a dia, elas começam dentro de nós mesmos. E Naamã teve que quebrar o orgulho, teve que quebrar a soberba, e foi sendo quebrado, e foi sendo moído, porque aquela lepra era reflexo de tudo aquilo que ele vivia. E quando ele desceu a 7ª vez naquela água, mergulhou, quando ele saiu, a Bíblia nos diz que ele saiu com a pele lisinha, limpinha como a pele de uma criança, como a pele de um bebê. Você pega a pele de um velho, né? É cheio de mancha, é cheio de coisa. Pega a pele do Bruninho, pega a pele da Maria Fernanda, é lisinha, é gostosa, dá vontade de morder, né? Agora você pega uma mão assim meio, sinais de como é que chama? Manchas senis, né? Coisa bonita, a palavra é bonita, mas é muito feia agora, né? Então você vê as manchinhas assim, você prefere morder a minha mão, a mão do Bruninho, a mão da Maria Fernanda? Eu espero que seja dele, porque a minha é dura, né? Então, a pele dele foi restaurada, mas não foi só a pele que foi restaurada, foi o próprio Naamã que foi transformado por Deus. Quando ele desceu do seu cavalo, ele desceu da sua soberba, da sua arrogância, de tudo aquilo que ele tinha, que impedia o milagre de Deus, ele desceu as águas, ele mergulhou 7 vezes, ele saiu de lá transformado pelo poder de Deus. E sabe o que eu acho interessante? Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre 10 leprosos. Esses 10 leprosos não podiam conviver com Jesus e com seus discípulos e com o povo. E onde Jesus estava havia multidão. Então, para eles chegarem perto, eles não poderiam chegar. Aí Jesus vai e cura um leproso. Não é assim? Foram os 10? Aí Jesus falou: vão e se apresentem ao sacerdote e paguem a oferta que foi colocada por Moisés. Aí ele vai lá, os 10 vão para lá, um não chega até o templo e olha para si e fala: estou curado, e volta para glorificar a Deus através de Jesus. Os outros 9 a Bíblia não narra. Talvez eles também tenham visto que estavam curados e ficaram tão felizes, foram para o boteco encher a cara com os amigos. Agora estou curado, olha aí, foi procurar a mulher que não tinha contato, né? Talvez uma parte desses 9 foram até o templo realmente, que eram judeus, foram lá e cumpriram a lei de Moisés. Mas o importante é que uma pessoa voltou ao Senhor para glorificar pelo milagre que tinha acontecido. E o que eu acho mais fantástico nesse texto não é a cura da lepra de Naamã. Ele foi curado fisicamente, ele ficou saudável. Mas o mais maravilhoso é o impacto da presença de Deus e da tratativa da sua alma fez com que ele se convertesse e conhecesse verdadeiramente que só existia um Deus verdadeiro. Então a cura da lepra era só um meio para Deus agir na vida dele, para que ele verdadeiramente conhecesse quem era Deus. E a conversão dele foi tão verdadeira, tão genuína, que ele chegou e pediu para o profeta: olha, meu Senhor, permita-me levar um pouco de terra, que eu não quero mais servir aos deuses daquela terra, eu quero servir ao Senhor tão somente. Mas eu vou ser obrigado a entrar no templo, porque é a minha função. Então eu quero que o Senhor me perdoe nessa situação, mas eu quero adorar a Deus, eu quero adorá-lo na terra dele.
Então nós muitas vezes temos atitudes diferentes, temos atitudes arrogantes, soberbas, vamos até a igreja, mas o Senhor não está no nosso coração, e muitas vezes tem que ser quebrado sentimentos, muitas vezes tem que ser quebrado a nossa vida, situações que nos afastam de Deus, mesmo estando dentro da igreja. E aquele homem não somente recebeu a cura do seu corpo, mas também reconheceu o senhorio de Deus. E ele voltou para sua terra são e salvo, literalmente. Ele voltou para sua terra jubilando diante de Deus, primeiro por ter tido esse contato, esse encontro com Deus, e segundo porque ele recebeu o milagre que ele foi buscar e a cura para a sua vida. Ele foi curado corpo, alma e espírito. Ele foi totalmente curado, ele foi totalmente resgatado e transformado. E é isso que Deus quer para a minha vida e para a tua vida, que nós sejamos transformados, que nós sejamos purificados, que nós sejamos mudados. Eu vou fazer uma pergunta bem simples. Naamã foi curado, amém? Ele morreu? Morreu saudável. Não morreu. Então muitas vezes as pessoas colocam coisas diante de Deus que não são a verdadeira solução para os seus problemas. Quem aqui quer ser curado? Eu estou no processo, né? Ontem eu tive tonto, parecia uma barata tonta, né? Uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. Estou no processo de cura do Senhor na minha vida. Mas o mais importante é nós sabermos que quando fecharmos os nossos olhos, nós temos um Deus que nos promete uma vida eterna. Que Ele nos diz que a nossa vida não está limitada a 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Mas que a nossa vida depois da nossa morte continua na presença dEle. Então nós temos que olhar esse texto que fala sobre Naamã, que buscava a cura de uma enfermidade física. Mas Deus, quando faz a obra, faz completa. Diga amém. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Então, o problema de Naamã, teoricamente, era a lepra. Mas o problema verdadeiramente estava no seu eu interior, que foi transformado e curado. E agora imagine o seguinte: como ele se tornou contagioso quando voltou para sua terra. Se ele era querido pelo rei, se a sua serva, que poderia ter ódio no coração dele, né? Poderia ter bronca dele, amava o seu Senhor. Imagina ele voltando convertido verdadeiramente ao Senhor. O que aconteceu naquela nação? O que aconteceu com as vidas que estavam ao seu redor? Ele foi contagioso, ele impactou a vida das pessoas através da sua vida e do seu testemunho. E Deus quer transformar a tua história. Diga amém. Não só para que você viva tranquilo, mas para que você seja um instrumento de transformação nessa terra. Você seja um instrumento de propagação do Evangelho de Jesus. Você seja um instrumento da bênção de Deus. E quando esse homem foi curado, voltou para a sua terra. E eu acho tão maravilhoso. No Novo Testamento fala sobre isso, mas no Antigo também fala. O profeta poderia receber todos os bens que foram enviados para ele? Sim ou não? Poderia ou não poderia? Porque o rei falou: olha, separa ouro, separa prata, separa 10 vestidos chiques, né? Eram termos Hugo Boss, né? Tudo do bom e do melhor. O rei falou: separa e leva, entrega para o profeta. Aí quando for entregar para o profeta falou: não vou receber nada. Porque não fui eu que te curei, foi Deus que te curou. O profeta reconheceu, não seria errado em receber, mas ele entendeu que não era mérito dele, o mérito era e a glória era do Senhor. Então essa noite Deus quer transformar a tua história, diga amém. Mas é necessário você ter uma atitude, um posicionamento diante do Senhor. Você tem que querer essa transformação, começando por dentro. Começando pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pelos seus pensamentos. A Bíblia fala: buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá.
e muito perdoará. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora, a falar com o Senhor, a buscar verdadeiramente a cura da tua enfermidade. Tem muitas enfermidades que são físicas, elas são reflexos de sentimentos mal curados. Foi comprovado já cientificamente que existem muitas doenças psicossomáticas, ou seja, elas começam na nossa mente, na nossa alma e se refletem no nosso corpo. A maior parte dos cânceres são mágoas, são falta de liberação de perdão que se reflete no nosso físico. Tem muitos males que nos assolam fisicamente que não começam de fora para dentro, começam de dentro para fora, começam no nosso coração. Quando eu não libero perdão, quando eu sou egoísta, quando eu sou egocêntrico, o centro do universo sou eu. Então Deus quer começar a trabalhar dentro da tua vida, para que isso reflita no teu corpo, isso reflita no teu exterior. E se você, como Naamã, quer receber a cura do Senhor, começa a falar com Ele agora. Talvez Deus vai te pedir uma coisa essa noite e você vai falar, não é possível que Deus me pediu isso. Talvez Deus vai falar, olha, deixa isso. Muda essa atitude. Quantas vezes eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu vou voar no peito daquela pessoa. Aí Deus falou, não, você vai lá e pede perdão. Aí você vai e pede perdão, o efeito do perdão funcionou muito melhor do que naquele momento de ira que você teve. Começa a falar com o Senhor agora. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, as tuas águas estão correndo aqui nessa noite, ó Pai. Águas que saem do teu trono, Senhor, águas que são purificadoras, ó Pai. Águas que limpam, Senhor, o nosso interior, ó Pai, limpam a nossa alma, o nosso espírito, ó Pai. E eu quero te pedir, ó Pai, que essa noite possamos mergulhar, assim como Naamã, 7 vezes aqui, ó Pai. Talvez nós tenhamos que quebrar 7 áreas da nossa vida, Senhor. Talvez nós tenhamos verdadeiramente que liberar perdão sobre pessoas, ó Pai. Talvez o nosso coração esteja tão amargurado, tão angustiado, ó Pai, que precisa, Senhor, ser tratado. A Tua palavra diz que é necessário muitas vezes, antes de ungir a ferida, espremer a ferida. Tirar aquilo que está podre, aquilo que está ruim, para que seja derramado bálsamo de cura, Senhor. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor, através do Teu Espírito, essa noite, venha, Senhor, penetrar no mais profundo da nossa vida, ó Pai. A Tua palavra é uma espada de 2 gumes mais penetrantes do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do Espírito, Senhor. Deus vem penetrar verdadeiramente, vem trazer a cura, vem trazer o milagre, a transformação, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Sara a nossa mente, sara o nosso coração, Senhor. Sara-nos porque nós necessitamos e precisamos de Ti. Somos carentes de Ti, Senhor. Deus, eu não sei quem está aqui essa noite, Senhor, com uma enfermidade. Eu te peço, ó Pai, que a Tua cura seja derramada, ó Pai. O Teu bálsamo seja derramado. Todo espírito de enfermidade eu quero repreender agora em nome de Jesus. Todo mal nessa carne que seja tirado agora em nome de Jesus. E que o Teu poder se manifeste sobre a vida do Teu filho e da Tua filha, Pai. Haja um milagre, haja cura, haja libertação, haja transformação, Senhor. E que, como diz a Tua palavra, a paz que excede todo o entendimento abunde em vossos corações, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que Tu trabalhe, Senhor, nas nossas vidas, trabalhe na nossa casa, trabalhe na nossa mente, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, ó Pai. Vai tirando toda semente, toda raiz de amargura, vai tirando toda angústia, Senhor. A Tua palavra diz que Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ó Pai. Nós passaremos por um momento de angústia, mas o Senhor nos socorrerá, ó Pai. Ensina-nos a confiar e a não temer, Senhor. Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida que está aqui, Senhor. Que o Teu bálsamo de cura, que o Teu milagre seja derramado abundantemente sobre a vida do Teu filho e da Tua filha. E que todos nós possamos sair daqui essa noite transformados por Ti, ó Pai. Deus, nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.
Toma posse daquilo que Deus tem para a tua vida, amém? Toma posse daquilo que Deus tem, a cura para a tua vida. Às vezes nós precisamos liberar perdão. Às vezes nós precisamos liberar coisas que nos prendem. Há muitos anos atrás, eu fui lá para uma irmã e de repente eu tive uma visão. Eu via como um navio muito grande. E tinha umas correntes enormes, eram umas correntes imensas, prendendo aquele navio. E o navio estava tentando zarpar do porto e não conseguia porque estava preso. E eu não entendia a visão. Porque eu estava orando pela irmã e eu falei, Deus, o que significa isso? E Deus falou no meu interior, esse navio é ela. Essas correntes são falta de liberação de perdão que estão impedindo ela sair do lugar. Ela está presa. Aí eu conversei com a irmã e ela não queria abrir o seu coração. Eu falei, o que está acontecendo com você, minha irmã? E ela chegou a abrir o seu coração e falou, pastor, eu estou com câncer. Você está com câncer? Mas o que levou? Tem alguma coisa no teu coração que não foi liberado, alguma coisa está te prendendo. E aí depois de muito tentar entrar dentro do íntimo dela, ela abriu o coração e falou, não, pastor, é que minha filha morreu de câncer e eu me sinto culpada por isso. Eu falei, irmã, mas qual a tua responsabilidade em relação a isso? Não foi você que transmitiu câncer para ela foi acometida de uma enfermidade. Então você tem que liberar perdão sobre a tua vida. Você não foi responsável pela morte da tua filha. Só que ela não liberou perdão. E ela morreu de câncer. Então nós muitas vezes precisamos, primeiramente, liberar perdão e nos sentirmos perdoados. Muitas vezes eu preciso liberar perdão sobre mim mesmo. Muitas vezes eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo, saber que Deus me perdoou e eu tenho que liberar perdão. Há muitos e muitos anos atrás, quando eu era jovenzinho, né? Não tantos, né? Muitos parece que eu estou com 120, né? Mas há bastante anos atrás eu cometi um pecado que, me entenda, para Deus não existe pecadinho nem pecadão, é tudo pecado. Só que a consequência é diferente, amém? E eu cometi um pecado e aquilo me trouxe um peso muito grande no meu coração. E toda vez que eu orava, Satanás chegava e falava, o quê? Você vai orar? Você está em pecado. Eu não estava em pecado, eu tinha pecado, é diferente. E eu parecia o Chapolin, né? O Chaves. Tinha o piripaque, buscava. Aí eu orar de novo, Satanás, como é que você está querendo orar? Você acha que Deus vai ouvir tua oração? Você está em pecado. Lá ia ele de novo, no piripaque. E aquilo continuou. Daí um dia eu fui orar em línguas estranhas, Deus me tomou. O diabo falou, o que você vai orar em língua? Você não pode orar nem em português, você não faz em língua. E aquilo foi me angustiando. Até que um dia eu estava tão angustiado por causa daquela situação, Satanás veio me acusar e eu gritei, Senhor, eu pequei, mas a tua palavra diz que o Senhor me perdoou todos os pecados. Eu não estava mais cometendo aquele pecado, mas o peso da acusação continuava sobre mim. Aí eu gritei diante de Deus, Deus, a tua palavra diz que o Senhor perdoou o meu pecado. Que eu me sinta perdoado. Daquele momento em diante, Satanás veio me acusar. Eu fui orar e ele veio, você vai orar, você está em pecado. Falando, não, eu pequei, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Sai daqui agora em nome de Jesus. Nunca mais Satanás veio me acusar daquilo. Não só a liberação de perdão sobre a vida dos outros, mas muitas vezes a liberação de perdão sobre a nossa própria vida. Aceitarmos que somos perdoados. Que se eu pequei, eu tenho um advogado diante de Deus. Eu não devo viver em pecado. Mas se eu pecar, eu tenho um advogado diante de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o justo advogado. Ele justifica, Ele advoga a minha causa. Então, se você está na situação, se sentindo condenado e acusado por um pecado que você cometeu no passado, mas que não está vivendo mais, receba o perdão no teu coração e libera isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Não aceite julgo de pecado, amém? Glória a Deus.
Cadê a benção da ceia? Ah, tá aqui. Jesus amado. Liga não, viu, meu querido? Qual é o seu nome? Antônio? Você já tem o nome de Jesus, amém? Não liga não, eu posso brincar assim mesmo, viu? Tá? Ela já está se acostumando, eu sou bem assim, né? Então nesse momento você vai participar do corpo e do sangue do Senhor. E eu tenho que falar sobre pecado. Então, você vai ter liberdade de dobrar teu joelho. Todos nós pecamos, hoje eu já pequei, todos nós pecamos. Você vai dobrar teu joelho e orar e pedir perdão ao Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso existem muitos doentes, muitos fracos e muitos que dormem. Então nesse momento você vai orar a Deus e pedir perdão pelo teu pecado, pelo seu mês. Se você vive no pecado, qual é a diferença de pecar e viver no pecado? Viver no pecado é você viver cometendo as mesmas coisas e não ter sentimento de arrependimento, não desejar mudança. Tem pessoas que vivem no pecado e não querem mudança, aceitaram. Então eu te recomendo que não participe da Santa Ceia, por causa da tua própria consciência. Mas se você pecou, peça perdão a Deus e coma do pão e beba do vinho. E a Bíblia diz que não sou eu, pastor Ricardo, que tem que te julgar, mas é a palavra de Deus que te julga. Eu julgo a mim mesmo. A Bíblia diz em Coríntios: julgue-se o homem, pois a si mesmo, e assim participe. Agora, se você tiver consciência que você está em pecado, que você não quer mudança, eu recomendo como pastor, não participe. Amém? Então, se momento você dobrar teu joelho ou no teu lugar, ou se quiser ficar sentado, peça perdão a Deus, olha agora. É uma coisa entre você e Deus. Nós não temos confessionário aqui para confessar pecados para homens. Nós levamos nosso pecado diretamente ao altar de Deus. Então fique na liberdade do Senhor. Se quiser dobrar teu joelho, ore. Se quiser ficar sentado, ore. Mas peça perdão ao Senhor agora em nome de Jesus.